todos, sejam muito bem-vindos a mais um BR Talks. Estamos de volta. Eu, Natália Toledo. Comigo, Rafael Lopes, e nós dois, como representantes brasileiros da WinWorld, estamos juntos nessa missão de mostrar para o mundo o que a liderança do Brasil tem de melhor. É isso, continuamos juntos para entrevistar alguns dos líderes mais inspiradores do nosso país, aquelas pessoas que têm um belo trabalho, uma bela visão para serem compartilhadas. E no episódio de hoje a gente vai falar de gestão empresarial e liderança humanizada. É isso, Nath. O nosso convidado é sócio da Falcone, empresa líder em consultoria em gestão empresarial aqui no Brasil, e ele traz consigo a missão de gerar valor sustentável para as organizações. Acreditam que a excelência em pessoas e gestão é transformadora. André Gerra, seja muito bem-vindo ao BR Talks. Obrigado, Natália. Obrigado, Rafael. É uma honra para mim estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, tudo que vocês vêm construindo, impactando vidas ao redor do mundo inteiro. Então, é um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado. Que bom, muito obrigada, André. E a Falcone, claro, a gente sabe, quando a gente pensa em desenvolvimento de lideranças, é uma referência, é o que vem à mente, principalmente aqui no país. E nos últimos anos, para começar nosso bate-papo, a gente tem visto grandes mudanças nas culturas organizacionais, caminhando principalmente em direção a uma liderança mais humanizada, né, do ambiente de trabalho, de uma forma geral. A gente quer começar sabendo qual é a sua visão do contexto que a gente se insere hoje, quem é o líder de hoje e, na sua opinião, como é que deve se portar, né, o líder a partir de 2022? É uma pergunta muito rica, né? O professor Falcone, o nosso fundador, ele costuma dizer que hoje o líder não pode ter medo do desconhecido, né? Antes, há uns anos atrás, o nosso conhecimento prévio conseguia resolver a maioria dos problemas que apareciam em nosso dia a dia, nas empresas. Hoje, esse conhecimento prévio não resolve, acho que nem metade dos problemas, são todos problemas novos, né? Aquela frase, abre aspas, né? A única coisa permanente é a mudança, ela nunca foi tão válida. E uma das grandes mudanças atuais, né, no mundo de hoje, como você mencionou, é que o líder precisa e tem sido cada vez mais humanizado, né, para usar o termo que você usou. Até pouco tempo atrás, os líderes eram primordialmente bons gestores. E é importante ser um bom gestor, né? O gestor é fundamental, o gestor planeja bem as atividades, o gestor planeja as tarefas, acompanha, treina, controla a execução das tarefas, checa os resultados, age para corrigir, age no processo. É importante, sim, ser um ótimo gestor, né? É muito importante. E o líder? O que é que o líder faz? O líder cuida das pessoas que vão ajudar o gestor a fazer tudo isso, né? Por isso que é fundamental, né? O gestor, eu costumo dizer que o gestor cuida mais de coisas, né? De planejar as coisas, as tarefas, e o líder cuida de pessoas. O gestor se preocupa com o controle, né? Com a gestão, gerenciamento. O líder se preocupa com as relações, né? Entre as pessoas do time. O gestor se preocupa mais com o quê? O líder se preocupa mais com o porquê, né? Com o propósito de cada uma das pessoas que trabalha com ele, em alinhar esses propósitos. Inclusive, fica uma dica de livro aí que é muito boa nesse sentido, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que fala de propósito, que é algo muito importante no dia de hoje. E eu sei que vocês já tiveram o Jack Welch aí, né, na WinWorld, e ele tem uma palestra que ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que o líder hoje precisa ser o Chief Meaning Officer, né? Então, Chief Meaning Officer é aquele que comunica ao seu time, né? Fala com as pessoas de forma clara e diuturna para onde estamos indo, né? Por que estamos indo para lá e o que é que cada um de nós tem ao ir para lá, né? O que a gente ganha, ou seja, ir para lá é a nossa vocação, né? Então ele fala que a gente precisa ser como líder o Chief Meaning Officer. E ele fala outras coisas maravilhosas também, sobre ser um líder no dia de hoje. Mas em síntese, né, o nosso cargo muitas vezes pode fazer da gente um gestor, mas é o nosso time que vai dizer se a gente é realmente um líder. E
continuando por esse caminho dessa liderança e desse líder que não só sabe gerir, mas sabe cuidar das pessoas e caminha junto com a sua equipe por um propósito maior, por uma missão, você consegue perceber que houve uma mudança na forma como as relações hierárquicas dentro de uma empresa são feitas, são estabelecidas hoje em dia, por conta dessa mudança na forma de se liderar, nesse aspecto mais humano em se liderar? Bastante, Rafael. Antes, aqui no Brasil, né, tem uma frase que fala, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E essa frase ela acabou ficando pelo caminho, né? Hoje não tem isso, né? Hoje quem consegue influenciar é quem consegue inspirar, é quem consegue ter um propósito claro, valores claros, né? Então antes a figura do chefe era aceitável e era normal, né? O chefe agora não, agora realmente você não pode ser chefe para ser bom, você precisa ser líder, né? Então eu fico aqui pensando assim, hoje fala-se muito na grande renúncia, né? Principalmente após a pandemia, muitas pessoas trocando de emprego, de trabalho, trocando de atividade, né? Pivotando a própria carreira. E aí a gente pensa assim, né? Eu fico refletindo assim, ninguém começa um novo trabalho pensando em sair, né? A maioria das pessoas começa numa empresa pensando em fazer uma carreira, em crescer ali, em contribuir, em se alinhar à missão que aquela empresa tem. Mas hoje o índice de turnover está altíssimo, né? Então o que acontece, né? E aí a gente vê que muitas vezes o clima vai piorando e as pessoas acabam ficando infelizes no trabalho, mesmo fazendo o que gostam. Olha que interessante, né? Eles ficam infelizes mesmo fazendo o que gostam. E por que será que isso acontece, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, a responsabilidade disso nasce na liderança daquele setor, daquela empresa, que não foi capaz de construir esse clima, esse ambiente, né, de segurança psicológica, esse ambiente sadio, esse ambiente feliz, né? Então, é a diferença do chefe para o líder, né? E eu uso isso, assim, tem umas diferenças bem interessantes, né? Assim, o chefe, ele geralmente manda, o líder inspira, né? O chefe dá ao seu time coisas para fazer. O chefe oferece uma missão, um propósito. Os chefes, eles se fecham em si mesmos, né? O líder se abre para o seu time, é diferente, né? O chefe fala muito eu, o líder fala nós, né? O chefe geralmente aponta o dedo, o líder estende a mão, né? Eu Então, posso entender, André, que ah, nem todo chefe é um líder, nem todo gestor é um líder, mas podem sê-lo, sim, aprender a sê-lo. sim, com certeza. Olha, é interessante essa pergunta, Natália, porque olha o Peter Drucker, né, que é considerado o papa da administração, ele tem a frase que eu considero mais simples e mais bela a respeito da liderança, que ele fala o seguinte: liderança é uma questão de caráter. O caráter é forjado, né? Então, liderança não é dom. Liderança é prática, é hábito, é construção de caráter. Porque cada vez mais e vou parafrasear aqui o Ralph Emerson, né? aquele filósofo, escritor americano, que ele fala o seguinte: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Né? Então, liderança é uma questão de ser. Né? Tem líderes maravilhosos, e vou citar aqui, né? O pessoal fala, Madre Teresa de Calcutá, ela não precisava falar para liderar, ela liderava com a vida. Né? E eu faço uma brincadeira às vezes nas palestras, nos cursos que eu dou, falando assim: olha, se a Madre Teresa de Calcutá chegasse aqui e pedisse um favor para qualquer um de nós, quem ia negar? Né? Uma pessoa que entregou a vida pelo bem, por uma missão, e inspira, não com palavras, mas com sua própria vida. Então nós somos chamados a isso, a inspirar com a nossa vida. É o que chama-se walk the talk, né? Essa coerência, né? Que é o que o Peter Drucker diz, que é uma questão de caráter, essa coerência de buscar uma missão nobre e genuína e colocar sua vida nessa direção é o que inspira, muito mais do que palavras e muito mais do que ordenação de tarefas a serem feitas, né? Muito bom. E só pegando uma carona aí nesse aprendizado, num caminho a ser forjado, eu trago o nosso próximo tópico, que é um conceito que vem
sendo falado muito, né, do Agile Learning, ou Agile Learning, enfim, aprendizado ágil, e a Falcone se especializou bastante, inclusive criando departamentos, braços voltados para essa área. Então, a gente queria ouvir mais de você sobre esse conceito, se você enxerga que esse momento é como o início de uma fase e uma forma nova de gerir equipes e empresas. Bom ponto. O mundo está sempre evoluindo, né, e criando coisas novas. E hoje numa velocidade absurda. E o método Agile é uma dessas novidades. E não significa também, ele é ótimo o método Agile, não significa que a gente tem que abandonar as outras metodologias que são comprovadamente eficazes também. Na Falcone a gente adotou o Agile sem abrir mão daquilo que nos fez ajudar empresas aí no mundo inteiro nos últimos anos. E até porque a base é a mesma, né? O método, o professor Falcone diz, né? O método é o mesmo desde o século XVII, desde 1600, né? Vide o livro do Descartes, né? Do discurso do método. Então, a gente deve sim abraçar as novas metodologias como uma ferramenta a mais para gerar resultados sustentáveis nas empresas. E é isso que a gente faz na Falcone. Então, realmente, estamos desenvolvendo, estamos contratando cientistas de dados, analytics, estamos com uma área grande de tecnologia que trabalha muito a metodologia Agile, temos aplicado isso nas empresas, mas sabemos que cada cenário vai demandar um tipo de metodologia. Né? Na Falcone a gente conhece bem as duas e concilia a utilização de cada uma dependendo do cenário. Né? Tem cenário que a gente vai utilizar uma metodologia, por exemplo, de waterfall, que é mais adequada. Né? Quando falamos, sei lá, de grandes obras, né? Da construção de um avião, onde precisa um controle maior, muitas vezes o Agile não é a mais adequada. Né? Então, num software, num MVP, o Agile funciona muito bem. Então, para tudo isso, a gente precisa ter sabedoria, aplicar, aprender de forma rápida, como você falou, e ser flexível. Porque muitas vezes as pessoas confundem, falam que Agile está relacionado à velocidade. E está muito menos relacionado à velocidade, ele está mais relacionado à flexibilidade, em aprender rápido, em ser flexível para mudar rápido, mas fazer tudo com excelência da mesma forma. Né? Então isso é um ponto importante aí nessas metodologias novas, que são sim muito importantes para as empresas atualmente. André, outro tópico que hoje em dia não pode ficar de fora da pauta dos líderes e das empresas é o ESG, ou seja, todas as pautas que se referem a ambiente social e de governança. Por que você considera essas pautas essenciais para os líderes e das empresas de hoje em dia e para o futuro? O ESG, hoje a gente vive o ESG e fica pensando assim, como é que isso não apareceu antes, né? Assim, apesar de que tem muitas empresas que já trabalham essa pauta há algum tempo, mas hoje realmente veio com uma força e deveria ter vindo há muito tempo. Mas veio, e vamos então acelerar para recuperar o tempo perdido. É uma questão fundamental, né? Uma empresa sem práticas consistentes de ESG, que significa uma cultura ESG e não prática para inglês ver, né? Não prática simplesmente para atender algum requisito. A verdade precisa falar, o ESG tem que ser de verdade. Então ele não pode estar fora da pauta, não pode estar fora de prioridade. Na Falcone a gente já tem uma solução ESG, né? A gente tem uma solução para ajudar os clientes e a gente começou praticando dentro de casa, né? Para ser o walk the talk, para a gente ser verdadeiro ao aplicar isso nos clientes. Por exemplo, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, né? Das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então nós somos representantes oficiais em 3 ODSs, né? Que é a 4, que é Educação de Qualidade, a 8, que é Trabalho Decente, Crescimento Econômico, e a 10, que é a Redução de Desigualdade. Então a gente procura viver, a gente gasta energia, faz trabalhos pro bono para poder desenvolver as empresas, o mundo, a população nesses objetivos. Então a gente precisa ser walk the talk, senão não faz sentido a gente oferecer nada ao cliente se a gente não faz dentro de casa. Né? A gente tem um projeto de segurança rodoviária, já temos mais de 7.000 mortes evitadas com esse trabalho. Ajudamos o Ministério da Saúde na sala de guerra do Covid, né, no gerenciamento da crise. Ajudamos empresas em emissões de CO2. Então, assim, são dezenas de projetos pro bono para que a gente seja realmente walk the talk em relação
a práticas de ajuda à sociedade, né? Porque o ESG é isso. Eu entendo o ESG como um reforço do conceito de qualidade total. O conceito de qualidade total, Natália e Rafael, e isso é interessante, muitas vezes as pessoas entendem qualidade total como qualidade máxima, né? E não é. A qualidade total, ela é qualidade total para todos os stakeholders. Por isso que o total existe. O total é para todos os stakeholders da empresa. Não só para os acionistas, mas para os clientes, para os próprios colaboradores e também para a sociedade em geral. Então, esse é o conceito de qualidade total que a gente trabalha na Falcone desde a década de 80, né, quando começamos as consultorias aqui no Brasil. E esse é um conceito que está dentro do ESG, seja, né, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sociedade, com o social e a preocupação com uma governança transparente. Então isso aí é para a gente poder equilibrar a empresa em direção a atender de forma equilibrada a todos os seus stakeholders, né, acionistas, clientes, colaboradores e demais agentes da sociedade. E só fugindo um pouquinho da pauta, mas continuando para a gente destrinchar esse assunto, como é que você vê essa pauta sendo levada no Brasil, em comparação com o que está sendo feito lá fora? A gente está falando de um país continental, dimensões continentais, com realidades muito diferentes, no público e no privado. Como é que você vê as empresas, as lideranças levando essa pauta, agarrando? Em que estágio nós estamos? Somos referência? Eu acho que a gente ainda está longe de onde a gente precisa estar, mas a gente está caminhando na direção correta, né? A gente na Falcone observa, é cada vez maior o número de empresas que nos procuram para poder, pedindo ajuda para se estruturarem nessa pauta, né? Ou seja, para construir um projeto real, um projeto consistente de práticas de ESG. Então, a gente percebe as pessoas se conscientizando, né? Ou seja, as pessoas mudando a consciência em relação ao tema. Antes, no início, a gente percebia, quando a gente conversava nas empresas, que muitos líderes acharam que isso era modismo. Que isso vai passar, isso é modismo. Hoje não. Hoje a maioria dos líderes já percebe que ou eu me adequo ou eu não sobrevivo, né? A gente vê questões de exportação já estão acontecendo, né? As empresas muitas vezes proibidas de exportar, né, para a própria Europa. Então, isso veio para ficar, ainda bem, né? Mas é algo que o Brasil ainda precisa muito. Nós estamos ainda mudando a consciência, né? Tem aquela história assim, né? Eu não sei que não sei, né? Depois, eu sei que não sei, eu acho que é onde a gente está, a maioria dos líderes brasileiros, eu sei que não sei trabalhar práticas de ESG. E aí, ao trabalhar, a gente vai chegar num estágio que eu sei que sei, né? Eu faço as práticas ali, consciente, mas eu tenho que gastar energia com isso. Agora, quando isso entrar na cultura da empresa, aí eu não sei que sei. A gente simplesmente faz. Esse é onde a gente quer chegar, é onde a gente tem trabalhado para levar os nossos clientes. Você falou em modismo, tem um outro termo muito utilizado que alguns veem como modismo e outros isso, que são as skills, as soft skills, talvez. E aí eu queria entrar nesse ponto com vocês. Quais são as habilidades, o que um líder tem que ter na sua visão, o líder do futuro, principais tendências, principais skills mesmo, que aí na Falcone vocês acreditam ser indispensáveis e a sua própria visão sobre esse líder e sobre essa empresa do amanhã. O que tem que ter? Legal, Natália. Esse é o tema que eu adoro, assim, né? A gente poderia até fazer um checklist, né? O líder do futuro, o líder de agora, que é o líder de agora, ele precisa ter preocupação genuína com as pessoas. É diferente de ter preocupação com as pessoas, é ter preocupação genuína com aquela pessoa como um todo, não só com aquele recurso humano que a empresa deu para ele. Inclusive, não gosto desse termo, né? Quando uma empresa tem uma área de recurso humano, eu já arrepio aqui, porque eu não acho o termo adequado. É uma área de gente, de pessoas mesmo, né? Então, essa preocupação genuína com as pessoas é importante. Ele ser protagonista junto com o time do resultado, né? E criar um ambiente de colaboração e de segurança psicológica, né? De confiança, colaboração, transparência e segurança psicológica. Tem até aquele caso do projeto Aristóteles do Google, né?
que eles fizeram uma longa pesquisa e chegaram à conclusão que segurança psicológica era talvez o principal fator de uma equipe de alta performance, né? Quando a gente pensava que seria... Então, isso está no Google aí, quem dá um Google vai conhecer esse caso do Google, do projeto Aristóteles que o Google fez há uns anos atrás, e depois de analisar vários algoritmos, chegou à conclusão que o principal fator de uma equipe de alta performance é a segurança psicológica. Então o líder tem que saber promover isso, né? Os líderes que estão nos ouvindo agora, no seu plano, no seu planejamento de atuação, no seu plano de dia a dia, que ações você tem, que rotinas você tem para promover segurança psicológica? Você sabe qual que é o nível de segurança psicológica do seu time hoje? Né? Os líderes que estão nos ouvindo agora, né? Se é tão importante assim para uma equipe de alta performance, o líder tem que ter um plano para isso. O líder tem que ter rotinas que vão garantir essa segurança psicológica. E muitas vezes os líderes estão simplesmente preocupando com o planejamento das coisas a serem feitas. E aí estão esquecendo de ser líderes, estão sendo bons gestores, mas não estão sendo bons líderes, e aí acabam não conseguindo os resultados, não conseguem disruptar resultados como poderiam, né? Até com potencial. Né? Então, outra coisa que o líder tem que ser, walk the talk. O líder tem que ter coerência, né? Como a gente falou do Peter Drucker, tem que ter essa coerência, tem que preocupar genuinamente em desenvolver as pessoas, tem que ter inteligência emocional, né? Às vezes as pessoas são promovidas pelo seu QI, né? Que é a alta capacidade intelectual de resolver problema, e isso é importante, né? Saber resolver os problemas. Mas a maioria das pessoas hoje é demitida ou demite outras pessoas pelas questões emocionais. E aí você, líder, como você está trabalhando isso no seu time, né? Que está nos ouvindo agora? Você tem um plano para isso? Como você se desenvolve, né? Aí entra o autoconhecimento também, né? O Han Charan, que é um dos grandes autores, o livro dele é muito bom sobre liderança, Pipeline de Liderança, né? Vale a pena ler. E ele fala que o primeiro estágio de um líder é ser líder de si mesmo, né? Esse é o primeiro estágio. E muitas vezes a gente pula esse estágio, a gente já vai, ele começa, é promovido porque faz alguma coisa bem e esquece, não se conhece, né, para saber suas reações, não desenvolve seu quociente emocional. E como é que vai trabalhar o quociente emocional dos seus liderados? Se a gente nem se conhece direito, não faz um trabalho de autoconhecimento, como é que a gente vai conhecer o liderado? Né? E isso tem que ter um plano para desenvolvimento. Nós, como líderes, a gente não pode deixar isso de lado, né? Lembrando, isso é importantíssimo. E olha só, fala-se de QI e QE hoje. O QE é até como mais importante, o quociente emocional. Em Harvard, eu li um artigo outro dia, já está se falando de QS, né? Quociente espiritual. Spiritual é SQ, né? SQ, Spiritual Quotient. Está falando de quociente espiritual, as pessoas estão se atentando a isso. Né? E tem líder que não foi nem para o QE ainda. Né? O QS está longe. Né? Porque as pessoas estão buscando a espiritualidade, a questão do propósito tem a ver com isso. Né? As pessoas estão cada vez mais buscando, fazendo perguntas relacionadas a por que eu estou aqui? Né? Como é que meu trabalho se relaciona com a missão da minha vida? E tem gente que acha, no passado isso era uma balela, né? No passado. Hoje nenhum líder pode negar essa conversa com seu liderado. E ela vai acontecer. E como é que o líder se prepara para isso? Né? E se você me permite, Natália, eu queria colocar um outro ponto aqui que eu acho fundamental. Né? E aí eu vou trazer o Jim Collins, mas antes eu vou contar uma história de um escritor inglês, né, que é muito interessante. Assim, fizeram um anúncio, eu conto sempre isso porque tem a ver com liderança de uma forma muito forte para mim. Fizeram mais de 100 anos atrás, uma revista fez uma pesquisa com os leitores. Não existia internet, né, mas fez uma pesquisa com os leitores. Fala assim, o que há de errado com o mundo? Né? E eu sempre faço isso nos meus workshops. Né? E aí eu peço para todo mundo responder. E os leitores mandaram as respostas. Né? E as respostas, por incrível que pareça, foram bem parecidas com as respostas que eu recebo hoje quando eu faço. Né? Intolerância, preconceito, egoísmo. Né? E aí chovem essas palavras, né? Porque é o que há de errado com o mundo e faz sentido. Mas uma resposta do Chesterton, ela entrou para a história, porque ela foi bem diferente de tudo isso. A resposta dele foi, prezados senhores e senhoras, vírgula, eu, ponto. Né? E aí eu retomo ao fator que o Jim Collins colocou também no livro Empresas Feitas para Vencer. Né? Que o Jim Collins coloca uma escada da evolução do líder no livro Empresas Feitas para Vencer. E ele fala que o primeiro
estágio do líder é o líder, o primeiro degrau do líder é o líder que é bom no que faz, ele é competente, ele sabe fazer o que é bom, o que ele tem que fazer. Isso é importante, sem dúvida alguma, né? O segundo estágio do líder é quando ele é bom no que faz, que é o primeiro degrau, ele subiu para o segundo, que ele é bom de relacionar com as pessoas. Então ele se relaciona bem, isso é importantíssimo. A gente estava falando aqui do que é, né? Então o segundo estágio ele é bom de relacionar com as pessoas. O terceiro estágio é quando ele é um bom gestor. Ele sabe planejar, ele sabe controlar, ele né, tem as ferramentas corretas para gerenciar, para distribuir bem o trabalho, ele sabe fazer todo o planejamento e controle das atividades, é importantíssimo também. Então esse é o terceiro estágio. Qual que é o quarto estágio? Ele tem uma visão, ele consegue já formar uma visão de longo prazo. Então é o líder que chama um visionário, né? Então, além de tudo isso, ele é bom no que faz, ele sabe lidar bem com as pessoas, ele é um ótimo gestor e ele é visionário, ele enxerga lá na frente. Sensacional. Quem não queria ter um líder assim? E o Jim Collins fala que ainda tem um quinto degrau, né? Aí eu relaciono ao que o Chesterton respondeu. Que ele fala que o quinto degrau é o que tem tudo isso que a gente falou e, além disso, ele tem uma mistura paradoxal de determinação e humildade, né? Que é o que o Chesterton falou. O que há de errado com o mundo? Eu. O que há de errado com a minha empresa? Eu. O que há de errado com o meu setor? Eu. O líder, ele assume a responsabilidade com humildade e fala assim, o que eu posso mudar? Se todo mundo tiver essa postura, todo mundo é líder e o mundo muda, né? Então, o Jim Collins coloca isso e eu falei, sensacional. E isso foi pesquisa que ele fez durante anos e chegou. O líder que mais colabora com sua empresa é o líder nível 5, né, do Jim Collins, que ele tem essa humildade como... É até paradoxal, né? No degrau mais alto do líder está a humildade, né? É o cara que fala assim, o problema está comigo, né? Eu vou assumir porque eu preciso melhorar, né? Então, é uma postura muito legal e eu acho que o líder do século XXI, para gerar confiança, né? Fala-se em vulnerabilidade e eu acho que a humildade está por trás disso tudo. Como diria o Confúcio, a humildade é a base sólida de todas as virtudes, né? Sensacional. Mais certeiro impossível. E, André, agora a gente chegando no final desse nosso bate-papo e aproveitando esse aspecto do autoconhecimento que você falou, da importância de um líder ter esse autoconhecimento e saber olhar para si. Queria perguntar, um dos grandes desafios que a gente vem vivendo, principalmente agora depois de 2 anos dificílimos de pandemia, é encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? É a gente saber olhar para nós mesmos e para, como é que a gente pode administrar esses 2 campos tão importantes da nossa vida. Como é que, sendo isso, inclusive, que virou um imperativo para você também obter bons resultados e produtividade para as empresas. Que mensagem você pode deixar a respeito dessa busca pelo equilíbrio? Como é que você vê o impacto positivo dessa busca do equilíbrio? Não só para as pessoas, para as equipes, como também para a empresa como um todo. Excelente, Rafael. Esse ponto é muito importante, né? O ser humano, ele está sempre em busca de equilíbrio, mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? O Aristóteles, aquele filósofo, ele dizia, né? A chave é o equilíbrio. E a humanidade está percebendo isso, né? E é interessante, né? Eu sou um pouco mais velho. Aqui no Brasil, no início da minha carreira, eu ouvia dos meus líderes ou dos meus chefes, quando eu não tinha tempo para fazer alguma coisa, eles falavam a seguinte frase, né? Clássica essa frase. O que você faz de meia-noite às 6? Acho que todo mundo que é mais velho já ouviu essa frase. E essa frase era um mantra no mundo corporativo. As empresas, o que você faz de meia-noite às 6? Ou seja, entrega, se vira, né? E hoje essa frase começa a não fazer sentido, porque as pessoas sabem que não adianta espremer demais agora, porque você perde no futuro. Olha o turnover aí, olha a grande renúncia aí, né? Então, o gestor ou o líder, ele tem que saber equilibrar a visão de curto prazo e de longo prazo. Tem que ser equilibrada. E às vezes a gente passa focando só na de curto prazo, esquece a de longo e ganha o curto e perde o longo, né? E estou falando de resultado, né? Você ganha o resultado do mês ou do semestre e perde o resultado do ano ou de 2, 3 anos. Desestrutura a empresa e depois isso custa muito mais caro. Por quê? Porque a gente perde esse equilíbrio. Então o líder ele tem que buscar esse equilíbrio. O primeiro passo é o autoconhecimento para poder conhecer as pessoas, né?
Produtividade não é a quantidade de horas trabalhadas, né? Produtividade tem a ver com bons resultados para todos os stakeholders. Olha só, para todos os stakeholders. Então, se um time ele gera resultado para o acionista, ele faz uma entrega, ou até para o cliente, mas ele não gera resultado para as pessoas da empresa, ou seja, ele esgota as pessoas, o resultado está desequilibrado. A empresa está desequilibrada. Né? Então, ela está atendendo acionista, cliente, mas não atende as pessoas. E são as pessoas que vão atender os clientes. Então, isso no longo prazo, o cliente perde com isso. Né? Eu acho que é o Simon Sinek que conta, né, que assim, se você quer melhorar o resultado de um hospital, não foca no paciente, foca nos enfermeiros, porque eles que cuidam do paciente. Eles têm que estar bem. Né? Então o líder ele tem que conseguir equilibrar, claro, atender o cliente, atender o acionista, atender o colaborador e atender a sociedade de forma equilibrada. Essa sabedoria é importante demais para o líder e ela começa com o autoconhecimento, porque ele precisa ser um exemplo desse equilíbrio. Se minha vida não for um exemplo de equilíbrio, se minha vida como líder for um exemplo de desequilíbrio, ou seja, eu fico mandando e-mail 1 da manhã, 2 da manhã, mandando mensagem, não adianta o que eu falo para a pessoa, vai para casa, eles vão fazer o que eu faço. Né? Ou seja, aquilo que eu sou fala tão alto que eles não vão escutar o que eu digo. Né? Então, o líder precisa se transformar para ser exemplo e aí sim ele consegue transformar a cultura da empresa. Né? A empresa só vai conseguir realmente alcançar o equilíbrio se ela tiver uma cultura equilibrada. Né? Então, isso é algo importante. O principal agente da cultura de uma empresa é o líder. No fim das contas, pessoal, assim, a gente nunca pode esquecer, como disse o Simon Sinek, né? 100% dos nossos clientes são pessoas, né? 100% da nossa equipe são pessoas, né? É formada por pessoas. Então, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Né? Sensacional. Esse é aquele bate-papo, aquele toque para assistir ou ouvir anotando, tá, gente? Com um caderninho, bloquinho, porque tá cheio de referências. Sensacional. A gente até adora ouvir dicas de livros. Já anotei aqui 3 dicas suas, André. Se eu não perdi mais. Empresas feitas para vencer, comece pelos porquês, pipeline de liderança. Se tiver mais aí alguma dica para fechar, eu por mando para favor. você. Esse é um que eu tenho gostado muito aí, é um livro recente, chama-se Empresas Humanizadas. Muito interessante, é um caso muito interessante. Boa. Então é isso. André Gerra, consultor e sócio na Falcone, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse BR Talks. Foi demais. A honra foi minha, sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e fiquem todos com Deus aí. Obrigado. Obrigado.